Qual é o seu maior medo de adulto? O meu nome é Marina Mels e o meu é descobrir que se sentir realizada o suficiente é só uma miragem, uma alucinação que a gente tinha quando era adolescente. O meu nome é Larissa Guerra e o meu maior medo de adulta é acabar vivendo uma vida que eu não me propus viver. A Ludmilla uma vez disse que o seu maior medo era cair de moto e se ralar toda, e a Jut viralizou falando sobre ter medos reais. Mas hoje a gente quer fazer o caminho contrário e falar sobre medos de adultos que não são exatamente reais, mas são, porque são os nossos e talvez os seus também. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Era uma manhã de chuva. Aquela que começa assim. Que poética. Então, nós estávamos numa manhã de chuva e decidimos fazer uma chamada de vídeo, porque nós duas detestamos dias de chuva, pra botar a conversa em dia, dar uma desabafada, e aí, de repente, nós caímos num papo sobre medo. Pois é, amiga, a gente entrou nessa conversa ontem porque eu tava a manhã toda refletindo comigo mesma sobre um comentário que eu recebi de um seguidor que dizia, tipo assim, o comentário primeiro era numa foto porque eu cortei o cabelo, tá? Aí a pessoa comentou assim, inteligente, linda, simpática e põe medo. Isso, assim, alugou um condomínio inteiro na minha cabeça porque eu fiquei pensando, afinal de contas, por que eu coloco medo? Por que, Marina Mels? Né, você que tem que responder, o triplex é na sua cabeça, querida. Pois é, eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Fiquei primeiro pensando, tá, por que eu coloco medo na pessoa? Porque a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa um pouco assertiva, não, sou uma pessoa assertiva. Porque me posiciono porque eu tô confortável com a forma, com a pessoa que eu sou e com a maneira como eu me posiciono no mundo, e aí talvez isso cause estranheza num homem, né? Porque a pessoa que comentou era um homem. E fiquei pensando muito a respeito disso e sobre como, na verdade, eu não tenho intenção de causar medo nas pessoas, assim. Mas eu acho que inconscientemente, às vezes, a gente pode acabar causando sem querer, sei lá, sem ter essa intenção. E aí eu também entrei numa brisa sobre quais são os meus medos. Como é que isso reflete, assim, nas minhas decisões. Então, quando você trouxe esse comentário, eu fiquei pensando muito em como o outro nos põe medo por ser quem ele é. E assim, resumidamente, acho que o que a gente tem medo depois que a gente se torna adulto, muitos dos medos que a gente vai falar de alguns que não têm relação com isso, mas muitos dos medos que a gente tem se conectam com o outro, né? Então, a forma como o outro vai nos enxergar, o julgamento do outro, não ser aceito, não ser parte, não se sentir pertencente, não ser visto como bonito, não encontrar uma pessoa para dividir a vida. Vários medos que a gente tem depois de adulto tem a ver com o julgamento do outro, assim. E aí eu fiquei pensando que essa pessoa que te escreveu essa mensagem ficou com medo de você porque provavelmente sente falta dessas características que julga interessantes em você, sabe? Do quanto, sei lá, essa pessoa talvez tenha uma questão com autoestima física ou intelectual e aí te vê como uma mulher que, enfim, é inteligente, porque você é inteligentíssima, mas que estabelece uma comparação, sabe? Estabelece uma relação e que provavelmente se sente intimidado. Acho que é mais intimidado o termo que ele deveria ter usado, sabe? E o problema é que assim, o que me bateu foi porque eu já ouvi outras pessoas me falarem que tem medo de algumas coisas que eu sou e que eu faço, sabe? Já vi gente falar que assim, que tem medo porque eu sou inteligente, já vi gente falar que tem medo da coragem, supostamente, que eu tenho. Não, mas não é medo, eu acho que é uma intimidação. É uma sensação de intimidação, de tamanho mesmo, assim, sabe? De se sentir intimidado. Porque medo é quando alguma coisa te ameaça, né? E no Pois caso é. desse comentário, você não fez nada. Exato. Né? Foi isso que eu fiquei pensando, nossa. E aí, eu fiz um story falando sobre essa mensagem e eu recebi muitas mensagens e compartilhei também com você, né, Marina, falando a respeito. E teve algumas pessoas, mulheres na maioria, que disseram, olha, eu acho que você põe limites
E isso, né, coloca exatamente porque você sabe o que agrada, o que te desagrada, talvez acabe, né, assustando um pouco as pessoas que não estão acostumadas com isso. Teve gente que me falou também, por exemplo, que ela também tem essa sensação de que ela coloca medo nas pessoas e ela é uma pessoa num cargo de gestão, então ela disse, nossa, e as pessoas elas não conseguem entender, assim, que eu consigo ser uma pessoa super tranquila e simpática e amigável, mas que no ambiente profissional também às vezes exige que eu tenha um pouco mais de firmeza no trato, nas minhas condutas. Eu achei muito complexo isso, assim. É muito complexo mesmo, assim, porque eu fico pensando nos medos que a gente tinha quando a gente não era adulto, né? Nos medos de pessoas. E a gente tinha medo das pessoas geralmente hierarquicamente superiores a gente, né? Então tinha medo Uhum. do pai, medo do professor, medo, enfim, do avô, da avó, quando dava uma bronca, alguma coisa assim. Ou tinha medo de alguém que em algum lugar te afugentava, né? Então você tinha medo de alguém da escola que era mais forte que você. Você tinha medo. Eu acho que o medo das pessoas, quando você tem medo de alguém, é um medo que é isso, é mais comparação, intimidação, do que um medo seu em relação a você, seu em relação ao futuro, sabe? Claro, claro. Outra coisa que eu fiquei pensando também, eu acho que isso eu nem cheguei a comentar contigo, assim, Marina. O homem que falou, põe medo. E aí eu fiquei pensando no exercício contrário. Quais são os homens que me dão medo? Sabe? E são os homens que são violentos, o homem que tem uma arma na mão, o homem que pode matar uma mulher por uma relação que ele não concorda com o fim, um homem que estupra. Então, os meus medos me parecem muito mais reais do que um homem dizer que eu coloco medo por conta da minha personalidade, assim. Então, Fiquei. medo eu concordo, mas se a É. gente trocar esse termo por intimidação, eu não posso numerar aqui, não é mesmo? Mas eu sou capaz de lembrar de algumas pessoas que a gente já teve algum contato, que a gente conversou pessoalmente, ou que a gente convidou para o podcast, ou que não sei o quê, que eram homens e que a gente se sentiu intimidada pela inteligência da pessoa, por exemplo. Uhum. Entende? Então, acho que tem esse medo que, obviamente, é um medo real, e eu não tô diminuindo a importância dele de maneira alguma. Mas eu acho que também tem uma sensação de intimidação. É por isso que eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, talvez, com esses dois termos, assim, sabe? Eu acho que intimidação é uma coisa É. e medo, efetivamente, medo de aquele gatilho que o cérebro gera de vontade de sair correndo, eu acho que é uma coisa. Intimidação é outra, sabe? Ambas são graves e tal, mas aqui a gente tá falando, eu acho, mais no campo da intimidação, assim, né? Uhum. Do que no outro nos causa essa sensação de luta ou fuga, assim, sabe? Ou Sim. essa sensação de comparação, enfim. Não é um medo que é um medo físico, não é um medo que é um medo tão prático, assim. É um pouco mais do campo do inconsciente do que do prático, sabe? Uhum. Tá, deixa eu fazer uma pergunta agora pra ti, assim, você percebe que você causa alguma espécie de medo ou de intimidação no outro? Como é que tu percebe isso? Não percebo, não percebo, não acho, assim, não tenho a sensação de causar medo nas pessoas. Não sei se talvez porque eu tenha muito menos exposição que você, logo as pessoas não têm essa abertura, enfim, essa possibilidade de conversar sobre. Mas não tenho a sensação de que eu cause medo. Acho que teria um pouco mais caso, sei lá, eu fosse uma mulher hétero solteira que estivesse na pista, sabe? Sei lá, vamos Uhum. supor que eu estivesse solteira e estivesse procurando um relacionamento, procurando. Aí eu acho que talvez eu intimidaria mais pelo contexto social e cultural, a culpa é da cultura, excelente podcast, inclusive, do que as mulheres representam, assim, do que as mulheres são e do papel e tal. Aquela coisa que você já conhece. Mas não sinto, Uhum. não sinto. Eu sinto que eu me sinto muito mais intimidada por outras pessoas do que eu cause essa sensação nos outros. Pelo menos de onde eu, né, enxergo, assim, de Uhum. onde o meu olhar enxerga, assim. Eu tenho muito isso, eu me sinto muito intimidada, não com você, obviamente, mas com pessoas que eu sinto isso, assim, que são pessoas que eu sinto que são muito inteligentes. Pra mim, o lugar da intimidação e da admiração tem uma linha turva ali no meio Tem, com que certeza. desfoca o meu olhar pra algumas pessoas, assim, sabe? Uhum, com certeza. A partir dessa conversa, a gente acabou também. Eu acabei muito pensando sobre o que
também me dá medo. E aí que a gente chegou nessa ideia dos medos de adultos, porque eu comecei a pensar assim, nossa, eu não sei se a personalidade de uma pessoa me causa medo, me intimida de alguma forma, mas eu sei dos medos que eu tenho neste momento enquanto mulher adulta, assim. E um dos medos que foi o que eu acabei compartilhando aqui no começo, é que o meu maior medo é acabar vivendo uma vida que eu não me propus viver, assim, sabe? Quando tu meio que se deixa levar pelas coisas e acaba não podendo decidir o que tu quer pra tua vida, quais caminhos tu quer seguir. Então, esse é o meu maior medo de adulto. E a gente perguntou isso também numa caixinha de perguntas, né, Marina? Então, a minha resposta pra você quando você trouxe isso É. foi: o meu é nunca saber a vida que eu me propus a viver. Ai, gente, muitas Mas brisas. eu acho que você sabe. Era só uma terça-feira de manhã, entendeu? Era Era só só. uma terça de manhã que a gente resolveu fazer uma chamada de vídeo. Não façam É. isso. O Ministério da Saúde adverte. Tamo bem na Não cabeça, é façam. só janeiro, né? Então, a gente abriu uma caixinha de perguntas, ambas, conversamos com algumas pessoas, e eu fiquei pensando em como os medos de adultos são similares, assim, não sei se talvez as nossas ouvintes que chegaram até aqui vão pensar em qual é o seu medo de adulto, mas uma coisa que eu achei muito interessante das trocas que eu tive foi como a gente tem medo do lance do suficiente, assim. Uma das Uhum. respostas que eu recebi, abro aspas, não vou dar os nomes, porque eu não sei se não autorizei com as pessoas, mas uma das respostas que eu recebi foi que as pessoas achem que eu estou fazendo muito pouco. Nossa. E eu acho que é um medo de adulto constante, assim, pra mim pelo menos, tá? Em várias situações da vida. Obviamente no trabalho, mas enfim, não é isso, mas assim, que as amigas achem que você está fazendo muito pouco por elas, que a sua família acha que você está fazendo muito pouco, que no seu trabalho voluntário as pessoas acham que você está fazendo muito pouco, sabe? Eu acho que essa sensação de suficiente, que é meu constante tema de terapia, inclusive, é uma coisa que tá muito nebulosa, assim, para as pessoas próximas a gente, assim, né? Esse é um tema também recorrente, a gente falou de quiet quitting, de vários temas que recorrem a isso, né? O quanto é suficiente, o quanto é o acordado. E acho que é um medo que me assombra bastante, assim. É um dos medos que estão embaixo da minha cama e volta e meia numa noite de insônia ele resolve sair pra fora. Ai, é tão gostoso quando isso acontece, né? Tem acontecido pouco, né, Larissa Guerra? Quase Eu nada, e você amiga. conversando 4 da manhã, Não, porque nenhuma das duas nossa. consegue dormir. Então, meu Deus do céu. E aí, eu fiquei pensando também sobre como esse meu medo de adulto, de não viver a vida que eu me propus viver, ele também me leva a um outro medo de adulto que eu acho que tem um peso tão importante quanto, assim, que é o medo de me acomodar com a vida. Olha a brisa da pessoa, né? E aí, eu fico muito nessa sensação, assim, de que eu quero um movimento pra minha vida, de que eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fazer coisas novas. E aí, parece que quando eu sinto, assim, que as coisas estão um pouco mais lentas, um pouco acomodadas… realmente, assim, a Marina sabe que, pra mim, eu mato no peito se eu tiver 500 mil coisas pra fazer. Mas quando eu tô em época de marasmo, de coisas que não acontecem, a Marina sabe que eu tenho surtos e surtos, assim, de ansiedade, né? Porque é isso, eu fico um pouco preocupada, assim, com essa… Ai, meu Deus, será que é isso aqui? Será que eu vou ficar acomodada? E aí eu entendi, algumas semanas atrás, que não é um medo de uma acomodação porque eu não sei aproveitar quando a situação é cômoda. Eu sei aproveitar também, mas é justamente por ter esse ímpeto de querer seguir, de querer conhecer coisas novas, explorar, assim, que eu entro nessa. Então, eu tenho um pouco do avesso. Não sei se é do avesso, assim, mas eu gosto muito do cômodo, sabe? Eu acho que eu fiz as pazes com a zona de conforto de uma forma muito intensa nos últimos anos, assim. Eu tinha essa coisa de sair da zona de conforto, se mexer, e nananã. E hoje eu vejo esse movimento com um pouco menos de intensidade, sabe? Eu acho que o sair da zona de conforto não é mais uma explosão, mas é uma onda que vai aumentando a zona de conforto. Ao invés de sair da minha zona de conforto, hoje eu penso mais em aumentar, em continuar fazendo coisas e tornar coisas confortáveis. Que E não bonito. querer fazer coisas desconfortáveis, assim, sabe? Talvez isso tenha mudado um pouco essa minha percepção, essa minha angústia, assim, de
sabe? De movimento, e no empreendedorismo tem um pouco disso, assim, ele te puxa sempre pra você ter que ser o grande inovador, ser o grande... Eu não Uhum. quero. Eu quero fazer do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho bom, do jeito que eu sinto que é confortável pra mim, não no sentido do marasmo e da preguiça, mas no sentido da segurança de saber Da fazer, segurança, claro. sabe? Então, acho que a zona de conforto, o medo da zona de conforto não é mais um medo pra mim. Eu acho que o medo da comodidade não é um medo, porque eu sei que eu não consigo viver nesse lugar. Eu acho que o meu caminho é o inverso, sabe? É fazer as pazes com a comodidade ao invés de me sentir amedrontada pra ela, assim. Chamar ela pra dançar e entender que faz parte do rolê, de que momentos que a gente vai estar mais pensando em novos incômodos pra chamar de nossos, em outros que a gente vai estar um pouco mais suave, assim. Mas eu queria trazer um outro medo que apareceu também nas minhas conversas, não sei se apareceu nas suas também, que é um medo que é muito ligado ao capitalismo, né, amiga? Isso eu que vou Nossa. trazer esse assunto, que é o medo da grana, assim. Teve 2 aspas que eu separei aqui das respostas que eu acho que são muito significativas, assim. Uma é o não conseguir me aposentar. E acho que esse é um medo de adulto da nossa geração, assim. De não Muito. conseguir parar de trabalhar nunca. Uhum. Simplesmente, simples assim, né? Eu É, já tô convencida que eu não vou parar de trabalhar nunca, assim, sabe. mas eu acho que ainda assim é um receio, né, amiga? Daqui a Claro. pouco, sei lá, É. acontece alguma coisa, a gente vai ter que É, continuar trabalhando, porque exatamente. Eu acho que o meu receio conversa um pouco nesse sentido do medo de não se aposentar, é o medo de o mercado te chutar daqui um tempo, sabe. sim, Porque acho a que são gente as sabe 2 coisas que juntas. eu acho que as 2 coisas andam bem juntas, assim. E outra coisa também que apareceu aí nas tuas pesquisas foi do nunca conseguir nada além de sobreviver, que também eu acho que é um medo de Puta, adulto da sim. nossa geração, total, né. Nossa, Porque me a pega gente demais. como é o nome daquele livro que tu citava bastante? Dos millennials que: "Ai, estou cansado de estar cansado", era isso? Como a Uhum, geração millennial não deu certo, era alguma coisa uhum, assim, né, que você citava uhum, bastante. sim. E eu acho que esse medo do não É ser o Não Aguento Mais, suficiente. Não Aguentar Mais, o nome do livro. Isso mesmo. E aí, acho que isso conversa muito com a nossa geração, porque a nossa geração viu o poder de compra ser reduzido drasticamente, né. E comprar uma casa, comprar um carro, fazer as coisas que as gerações anteriores faziam com um pouco mais, não vou dizer que era fácil, porque nunca foi, mas era um pouco, né, tinha um caminho ali um pouco mais certo, assim. Hoje em dia eu acho que muito difícil pra Eu acho que tem estabelecer uma isso. outra. Eu super concordo com tudo que você falou, amiga, mas eu acho que tem uma outra perspectiva aí que é o que é esse além de sobreviver, assim, sabe? Às vezes Uhum. eu acho que a gente idealiza, e aí. Olha, eu não falei mal de redes sociais ainda, hein? Veio aí. Mas a gente idealiza uma vida que é impossível, sabe? Outra coisa, quando eu falo de zona de conforto, assim, que eu tenho feito as pazes com a zona de conforto, e faz parte pra mim de fazer as pazes com a zona de conforto, fazer as pazes com a grana também. Uhum. Entender pra mim, e talvez assim, daqui a 2 episódios eu tenha mudado completamente de ideia e esteja viajando pra Índia, tá? A gente tá aqui pra isso. Mas nesse momento da minha vida, e faz algum tempo já, eu tenho pensado muito que, cara, conseguir pagar as contas e conseguir, e não é a romantização da rotina que tá na moda aí, que é pra mim uma grande balela, mas e conseguir viver, sabe? Viver o que a gente tá vivendo, viver todos os dias, acordar todos os dias pensando em alguma coisa legal que vai acontecer. É isso que, no fim das contas, é o que a gente vai viver, entende? Então, essa coisa assim de grana, no sentido da grana, de que sim, a gente tem que não ter uma perspectiva de fazer algo além de sobreviver é horrível. Eu sei que é. Não estou dizendo que é bonito, não tô romantizando nada disso. Mas eu tenho pensado muito em como também, talvez a nossa geração seja uma geração que sonha com coisas que nunca foram possíveis, mas que a gente achou que seriam, sabe? Na minha família nunca foi possível fazer 5 viagens por ano. Sim. Nunca foi possível, sabe? Só que a gente viveu um tempo de sonho. E a gente vive um tempo em que a gente acompanha pessoas que parecem só viajar, parecem só estar de férias, parecem só comer em restaurante, parecem todas essas coisas. E acho que a gente perdeu um pouco a conexão com o real do dia a dia, assim, sabe? Tipo,
E aí a gente fica sonhando com uma grana, todo mundo sonhando com a Mega Sena. A Mega Sena do ano passado foi um grande surto, né? Todo mundo fazendo 1 zilhão de bolões e não sei o quê. Porque a gente tem essa relação esquisita com o dinheiro, assim, sabe? Sei lá, talvez eu esteja sendo muito poliana, assim. Mas eu tô tentando também mudar um pouco essa relação comigo, sabe? Porque essa relação pra mim de eu só vou conseguir ser feliz e me sentir realizada quando eu tiver dinheiro pra fazer X, não me faz bem. Eu já cheguei à conclusão de que esse dia não vai chegar. Uhum. Então, o que eu vou fazer pra aproveitar esse lance aqui enquanto, sabe, esse dia não chega, assim? Enfim, uma grande brisa da minha cabeça, mas eu acho que a zona de conforto também chega um pouco aí, sabe? Eu tenho muito medo de só sobreviver, tenho muito medo de não conseguir pagar as contas, tenho muito medo de não conseguir me aposentar, mas também tenho pensado que, cara, as contas estão em dia, sabe? Vamos vivendo agora que as contas estão em dia, porque se a gente ficar nessa afobação de futuro também, talvez não seja tão saudável assim. Eu acho que o meu medo financeiro também, a Marina sabe, né? Que eu sou a pessoa que não faz prestação de longo prazo. Porque eu tenho muito essa noia de que, nossa, não posso ficar sem honrar os meus compromissos financeiros. E eu, hoje em dia, também acho que eu tô um pouco mais tranquila, porque eu consegui ter uma reserva. Sabe, eu tenho hoje uma reserva pequena, né? Não é uma fortuna, mas eu tenho uma reservinha ali que, assim, ó, se der merda, eu tenho. Sabe, eu acho que é uma noia que me acompanhou durante muito tempo na vida, assim, que hoje eu consegui pacificar um pouco. Marina, uma outra coisa que eu quero pontuar contigo e que apareceu também na tua caixinha foi sobre o medo de perder o espírito de jovem. Esse eu vou até falar quem foi, porque eu sei que ela vai amar. Duda, Maria Eduarda Boaventura, tudo. Empreendedora incrível. E eu achei muito massa essa resposta. Acho que até a gente cabe um episódio pra gente discutir o que é o espírito de jovem, né? Que ela propõe, a gente pode até chamá-la para essa conversa. Mas eu achei muito interessante, assim, esse medo. É um medo que eu nunca tinha parado para pensar, mas é o medo da gente ficar que nem os velhos que a gente não suporta, né? Assim, resumidamente. Ficar kakura, assim. Eu achei interessante, achei bem interessante. Um medo de perder essa curiosidade sobre a vida, assim, sabe? Esse frescor. Que eu acho que hoje é permitido para pessoas mais velhas, sabe? Manter esse frescor. Talvez até um tempo atrás fosse até meio histriônico, assim. Mas hoje é permitido, então. Eu fiquei pensando um pouco sobre esse negócio do espírito jovem e eu acho que eu trocaria o termo, no meu caso, para o espírito contemporâneo, assim. E eu lembro que uma vez, eu acho que foi o Gregório do Vivier, ele fez um post falando, se não me engano, sobre o aniversário da mãe dele. E aí ele falou assim, ela não é uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher do nosso tempo. Assim, ai, que lindo! Eu achei isso lindo, sabe? Porque às vezes a gente coloca essa coisa de que, porque a pessoa era um espírito à frente do seu tempo. Não, ela é uma pessoa dos dias atuais, só que ela tem uma visão de vida aberta, uma visão mais curiosa, uma visão que se joga, que quer experimentar, que é empática. E aí eu acho que por conta disso, a gente acaba criando essa ideia do espírito jovem. Mas jovem também faz muita merda, sabe? Então, eu acho que talvez trocar um pouco o termo, assim, é o que faz mais sentido pra mim. E aí, sim, eu tenho muito medo de perder o espírito da contemporaneidade, assim, de ficar naquela coisa, e é uma coisa que eu brigo com os ouvintes aqui da rádio, sabe? Quando eles vêm com comentários de tipo, porque no meu tempo as músicas que eram boas, porque não sei o quê. Aí eu já venho com um textão, assim, de tipo, querido, olha só, tem tanta música boa feita hoje em dia, sabe? Olha, vai ouvir um disco de não sei quem, sabe? Tipo, procura. Você tem hoje muito mais possibilidade de procurar e conhecer artistas novos que estão fazendo coisas incríveis. Não se apega só naquele contexto de 50 anos atrás e por aí vai, sabe? Achei bom. Achei que foi um bom complemento à Duda, assim. É tipo, entender que podemos continuar sendo pessoas do nosso tempo, independente da idade que tivermos, assim. E com esse frescor de olhar, assim, que eu acho que também é uma coisa que eu tenho medo de perder. Sabe? De eu não tenho me muito encantar medo, mais pelas exato, coisas. Assim. Meu, Marina, exato, era isso que eu ia falar. Eu tenho muito medo de perder o encantamento. Sabe? De perder essa coisa de me apaixonar, assim, pela vida, pelas pessoas, pelas coisas, de não me encantar mais, de não me emocionar mais, sei lá, acho que é isso. Sabe o que é uma coisa que me bateu agora? Nada a ver com o tema, mas tamo aqui, né, amiga? Papinho de amigas é isso. Mas me bateu uma coisa muito louca, assim, que eu tenho tido mais dificuldade de me encantar com lugares.
E eu acho que muito disso tem a ver com o quanto a gente pesquisa quando a gente chega, antes de chegar num lugar. E isso tem me pegado muito, tenho pensado bastante nisso, assim. No quanto eu tenho vontade de ir pra um lugar, que pode ser 2 minutos da minha casa, não tem problema, mas de ir a um lugar e não saber o que esperar, sabe? Porque, cara, a gente vai num restaurante e a gente já sabe como é o lugar, porque a gente viu no Instagram, a gente sabe o preço, a gente sabe o cardápio. A gente vai a sei lá, uma loja comprar alguma coisa. A gente já viu na internet um negócio que, sabe? Eu tenho sentido um pouco de dificuldade, e talvez isso tenha acirrado o meu medo de perder o encantamento, do novo, sabe? Interessante. E é uma coisa idiota, assim, mas é isso, às vezes você tá, sei lá, sonhando tanto em ir vou usar um exemplo que você conhece bem, tô sonhando muito em conhecer a Praia do Matadeiro. E aí você vai no Instagram da Larissa Guerra, isso não é uma crítica, tá? É só um comentário. E tem um monte de vídeos e um monte de coisa sobre o Matadeiro e você tá pesquisando pra ir pra lá, então você vai ver, obviamente. E aí eu tenho sentido a sensação de que tudo poderia ser uma foto, sabe? Chegando nos lugares e te dessa, Ai, mas assim. não fica tão, sei lá, tão asséptica assim a vida, porque Exato. eu tenho a sensação de que, sim, de que eu posso ver um lugar na foto e tal, mas eu chego no lugar, eu vou descobrir como é que é o cheiro desse lugar, como os sons desse lugar, o azul do mar que ele tá brilhando diferente. Principalmente se for no Matadeiro, porque toda vez que você vai pra lá, a praia tá de um jeito diferente. E aí eu vou com esse Lá vai a encantamento. advogada do Matadeiro. Não, gente, não vão pra lá, tá? Deixa que eu vou, não tem problema. Mas é nesse sentido, assim, eu amo esse processo também, sabe? De observar o tempo agindo, a natureza se movimentando e mostrando esse lugar de uma forma diferente pra mim e eu podendo me encantar de novo por esse lugar, assim. Então acho que pra mim não bate tanto. Pra mim bate. Pra mim bate muito, assim, eu tenho tido vontade de não saber, sabe? De não saber, assim. E em várias coisas, assim, eu tenho vontade de... Eu tava ouvindo um episódio do Gostosas Também Choram, que o título é Sai Desse Celular, Mona. E aí tem uma convidada que a Lela Brandão trouxe, e ela fala do quanto, e aquilo me deixou muito emocionada, ela fala do quanto foi lindo, quando ela ficou um tempo sem redes sociais, ouvir as pessoas contando sobre as coisas da sua vida, presencialmente. Sabe? Tipo, ouvir uma pessoa contando uma coisa que ela pode ter postado uma foto, ter feito um stories. E eu lembro que quando eu fiquei um tempo sem redes sociais, uma coisa que eu fazia muito era, toda vez que a pessoa falava assim, não, mas eu postei isso, deixa eu te mostrar. Eu falava, não me mostra, me descreve. Sabe? Porque essa coisa visual da gente não poder não saber como era, sabe? Não poder ficar em dúvida sobre. A gente tá vendo um filme. O nome daquele ator, como é que é o ator? Vai no Google e pesquisa. A gente não sabe nada, sabe? Então eu tenho, enfim, uma grande brisa. Mas Nossa, eu acho que a gente não sabe tanta coisa. era a brisa que você queria, meninas? Não, amiga, eu sei que a gente não sabe muita coisa, mas essa coisa do acesso, da facilidade, tu quer dizer. E eu acho que a facilidade... A banalidade do acesso, assim, né? Ela te priva um pouco da subjetividade, sabe? Ela tem privado a gente do subjetivo, assim, de eu quero contar, sei lá, uma amiga que tá grávida. Eu quero que ela me conte como foi contar pra família dela sem um vídeo. Eu quero saber como ela viu a situação, sabe? Enfim, acho que essas subjetividades são importantes e fazendo um link com o tema para vocês não parecerem que a gente tá completamente surtado aqui, embora estejamos, mas eu acho que isso é uma coisa que tem me feito perder um pouco o encantamento. Sabe? A vontade de ficar horas conversando com uma pessoa sem o celular e ela me contar sobre a vida dela. Porque eu acho que é tão bonito quando a gente tem um episódio de This Is Us, lá vai ela. Hoje eu tô bingo, ó, falando mal de rede social, falando de This Is Us, a porra toda. Eu nem falei de signo ainda, hein, gente? Olha aí. Mas nos outros episódios eu tô falando. Tem um episódio de This Is Us que é muito bom, que é na verdade é uma série de 3 episódios, que eles remontam a mesma cena sob o ponto de vista de cada um dos 3 irmãos. E aí, no 4º episódio, depois disso, eles vão por um motivo X pra uma sessão de terapia. E no final do episódio, um dos personagens fala como seria interessante se alguém tivesse filmado a nossa infância pra mostrar quem tava certo. E ninguém tava certo. E ninguém tava errado. Porque é só a leitura subjetiva que cada um fez da situação com o que tinha de repertório, com o que tinha de olhar, enfim.
E eu acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que pra mim, o espírito do encantamento, que é o espírito jovem, o espírito de ser do seu tempo, também mora um pouquinho aí, tem um pezinho aí. Que é o pezinho do tentar se encantar, tentar continuar se encantando. E pra mim, o encantamento mora muito nas pessoas. Então, enfim. Nossa, grande viagem da nossa vida. Pega outro medo aí, amiga. Então, vamos pro medo da parentalidade ali, de não conseguir ser o exemplo. Nossa, essa foi bem pesada, né? Não Pesada. conseguir ser o exemplo que me propus a ser para os meus filhos e morrer antes da minha filha ser adulta. Pais aí, eu acho que compartilham muito esses medos, né? Meu Deus, sim. Eu acho que ser pai e mãe é abrir uma portinha do medo que nós desconhecemos. Aham. Que nós, meros mortais, desconhecemos, assim. Porque eu acho que deve ter tanto medo envolvido, assim. Mas eu achei esses dois… Teve mais gente que falou de parentalidade. Mas eu achei esses dois muito intensos, assim. Porque o exemplo, eu acho que é uma coisa muito tensa para quem se propõe a ser um pai, uma mãe, né? Que são exemplo, que promovem o exemplo. E esse medo da finitude, assim, teve um outro comentário que eu recebi depois, que eu fiquei pensando muito, que era: eu tenho medo da eutanásia não estar liberada quando chegar a minha hora. Nossa, sim, eu tenho esse medo também, tá? Então, Uhum. eu acho que tem um pouco de finitude, sabe? Tem um monte de coisa. Amiga. Nós estamos abrindo umas portas nesse episódio aqui. Eu acho que gatilho. As ouvintes vão sair tudo ligando pra terapia depois desse episódio. Amiga, pra terminar, então, pra gente não terminar nesse baixo astral falando de morte, como é que você lida com seus medos de adulta? Terapia, claro, sim. A terapia, eu surto, eu penso que é absolutamente normal, que ser adulto é também ter medo de muitas coisas. E eu tento seguir vivendo de acordo com a vida que eu me propus viver, assim, sabe? Acho que estou tentando seguir esse caminho e tem dado certo. Espero. Dá tudo pra mim. Cara, eu acho que, como eu tenho tentado lidar com quase todas as coisas, assim, que é com terapia. Sabendo que é um imenso desafio, mas tentando olhar cada vez menos pra vida dos outros e cada vez mais pra minha, assim, sabe? E tentando entender o valor que ela tem. E o valor não é a romantização de lavar louça, não é achar tudo a coisa mais linda do mundo, mas é saber enxergar o valor. Até porque romantizar e postar são duas coisas diferentes, né, galera? Mas eu acho que tentando me comparar menos, como eu tenho feito em tudo na vida, assim. Tentando me comparar menos pra gerar menos… E pelo menos, se eu não consigo evitar que os medos aconteçam, evitar que eles cresçam. Talvez seja isso. Já que você não pode lutar contra eles, então vamos abraçá-los e continuar vivendo junto com eles, assim. Bom, então, estamos aqui na nossa mesa de bar, compartilhando os nossos receios, os nossos medos, os condomínios que a gente aluga na nossa cabeça. E eu quero deixar o recadinho para que você contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A gente fez uma mudança na newsletter por conta de agendas completamente loucas neste começo de ano. E também, ouvindo as nossas apoiadoras, a gente chegou à conclusão que vale mais a pena a gente mandar uma newsletter por mês, reunindo todas as dicas do Mesa de Bar. Então hoje, terça-feira, quando este episódio for ao ar, você apoiadora, vai receber essa newsletter com todas as informações das mesas de bares deste mês de janeiro, ok? É isso, contribuindo para menos lixo eletrônico nessa vida. E menos angústia em ficar atualizando e-mail, né? É isso aí. Quero lembrar vocês também que, se você não é nossa apoiadora ainda, você pode fazer isso lá no apoia.se/Donas da Petoda, a partir de R$5 por mês. E caso você não possa ser nossa apoiadora, enfim, e ter todos esses benefícios que as nossas apoiadoras têm, segue a gente lá no @Donas da Petoda, dá 5 estrelas no aplicativo que você tá ouvindo, compartilha esse episódio, manda por WhatsApp, posta nas redes sociais. Isso sempre ajuda a gente a chegar em mais pessoas, pra gente dividir os medos, pra gente entender que não estamos sozinhas nesse medo de não conseguir fazer nada além de pagar boleto nessa vida. Muito bem, posso começar com as minhas dicas? Vai lá, gatinha. Eu quero indicar 2 filmes, assim ó, gente, vai lá, assina o Telecine por 7 dias grátis no Prime Video.
que foi o que eu fiz. E agora eu só devo ter mais uns 2 dias e eu não consegui assistir mais nada. Mas enfim, tem 2 filmes assim, ó, maravilhosos pra você assistir no Telecine, tá? Boa Sorte, Léo Grande é uma comédia dramática sobre uma mulher com seus 60 e poucos anos que contrata um garoto de programa. Ela é uma viúva e ela contrata um garoto de programa. E que filme delicioso de assistir, tá? Delicioso, assim. Não vou dar muito spoiler, mas é basicamente isso. Um filme feito durante a pandemia, né? Então, pouquíssimos personagens. A história basicamente se passa dentro de um quarto de hotel. E é incrível. Eu adorei, eu dei muita risada, me emocionei. E no dia seguinte eu tava mandando mensagem pra minha mãe e pra minha irmã, dizendo: pelo amor de Deus, vocês precisam ver esse filme, porque é muito bom mesmo. E aí, Boa. A segunda dica que eu quero dar é um documentário chamado Moon Age Daydream, que fala sobre o David Bowie, né? Que o David Bowie é tipo minha religião. E é um documentário que traz muitas cenas da carreira dele. É um passeio, assim, pela carreira do Bowie. Só que não é aquele documentário que tem um especialista falando, que tem um amigo falando, que tem não sei o quê. É ele mesmo falando, sabe? Ai, que massa. E é muito emocionante, fala um pouco do processo criativo dele, de como ele inventava essas personas, do porquê ele inventava as personas que ele teve ao longo da carreira dele, da ânsia que ele tinha também em conhecer o mundo, em experimentar e se reinventar, e como ele era uma pessoa do nosso tempo, assim, sabe? É sério, é lindíssimo, eu fico super emocionada porque é muito bonito mesmo, tá? Um trabalho de arte, assim. Coisa mais linda, muito bem. Eu vou indicar um livro que ganhamos, todas as amigas, né? Ganhamos de presente da Marta, nossa querida amiga e ouvinte, que chama-se Burnout, o segredo para romper com o ciclo do estresse. É um livro de 2 especialistas que são irmãs e falam sobre o estresse, principalmente do ponto de vista das mulheres. O que eu achei muito massa nesse livro? Várias explicações sobre como funciona o ciclo do estresse no nosso corpo. Por exemplo, Larissa Guerra, você sabia que existe diferença entre estresse e fator de estresse? Não. Então, olha que massa. O fator de estresse é o que geralmente a gente tenta resolver. Então, eu tô estressado por alguma coisa. Aí eu vou lá e resolvo aquela coisa. Mas quando eu resolvo, o meu corpo já ativou os hormônios do estresse. Então, eu preciso também do estresse do meu corpo. E é isso que, segundo elas, faz com que muitas mulheres estejam em um estado de burnout. Óbvio, sobrecarga, tudo isso é uma visão feminista sobre o burnout, pode ficar tranquila. Mas a gente se preocupar muito em resolver o que está nos estressando e talvez muito pouco em conseguir desopilar esse estresse de alguma maneira. Então é um livro bem interessante, que traz uma visão científica, tem umas listinhas de tarefas, assim. Eu achei bem interessante e me trouxe muito a sensação de: olha, menina, não é que tem coisa que todo mundo fala pra fazer que resolve mesmo? Que loucura, que coisa mais doida. Então eu achei muito interessante. O livro chama-se Burnout, o segredo para romper com o ciclo do estresse. E a minha segunda dica, já dei aí no meio do episódio, mas é um episódio do Gostosas Também Choram, um podcast da Lela Brandão. E o nome do episódio é Sai Desse Celular, Mona. Ela conta o que aconteceu quando ela decidiu que todos os sábados ela ficaria offline. Achei super interessante, apliquei em minha vida no domingo e foi bem massa. E ela fala, claro, eu sei que, né, tá todo mundo revirando o olho. Larissa, inclusive, que eu não tô vendo, mas eu tenho certeza que tá revirando o olho. Não, tô bem de boa aqui, achei legal. Claro, tem o lance da comparação, das redes sociais e tudo mais, mas ela fala de coisas como a gente consegue dar a importância e o tamanho que os problemas têm quando ele não está nas redes sociais ou na internet. Então, por exemplo, ela fala de uma situação em que ela passou por um hate, ou de uma situação em que alguém criou uma confusão num grupo com ela. A partir do momento que ela não está na internet, aquilo não é um problema. E aí, enfim, a gente consegue colocar as coisas numa outra perspectiva, assim. É bem interessante, achei super massa e já estou aplicando em minha vida, então muito obrigada, Lela Brandão, por mais essa. Muito bem, fechamos mais um episódio por aqui. Muito obrigada, amiga, por essa conversa. Mais uma grande brisa. Muito obrigada a você também, obrigada aos nossos ouvintes que chegaram até aqui e até semana que vem. Beijo, semana que vem, fevereiro, finalmente, gente. Fui. Fevereiro. Vou parar.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.